Olha, realmente é comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele é preparado para evitar a dor e buscar o prazer. E esse é o principal motivo porque a gente deixa as coisas para depois e fica com coisinhas assim que não levam a nada, que fazem a gente, caramba, não progredir na vida. E por isso, nesse vídeo, eu vou te dar 6 dicas e técnicas, inclusive, para você não deixar as coisas para depois. Parar de procrastinar. Roda a vinheta. Olá, eu sou Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro. Muito bom, gente. Para a gente enriquecer, para a gente progredir na vida, cara, a gente tem que fazer coisas que nem sempre são agradáveis. Eu trabalhei em multinacionais, né? A gente tinha muitas técnicas de produtividade, a gente participava de muito treinamento, né? Quando eu passei a contratar funcionários, quando eu passei a contratar estagiários, né? Principalmente o pessoal que chegava novo e todo animado, né, com aquele espírito de oba-oba, de festa, de buscando, né, a satisfação e evitando o trabalho chato, umas coisas que eu falava para eles é o seguinte, gente, sabe por que a gente paga vocês? Porque é trabalho, e isso nem sempre significa fazer só coisas legais, porque senão a gente não precisaria pagar e se chamaria diversão. Tem muita gente que fala, vamos trabalhar no que gosta, etc e tal, mas ainda assim, mesmo trabalhando no que gosta, mesmo fazendo o que você gosta, mesmo amando o seu trabalho, cara, vão ter coisinhas chatas que a gente tem que fazer, né? Eu adoro produzir esses vídeos e é o que de mais legal eu consegui fazer, me entreter, como tendo uma ocupação profissional, né, para eu fazer coisas que eu gosto, legal? Mas ainda assim, dentro desse monte de coisas que tem na internet, tem um monte de burocraciazinhas que a gente tem que cumprir, né? E se eu deixar para amanhã, cara, o canal desmonta. E é por isso que o canal também está subindo, né? Porque tem coisas que a gente tem que fazer e simplesmente por falar em canal subindo, você já se inscreveu aqui, então se inscreve, ok? E vamos deixar de blá 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 e passar aí para as 6 dicas, 6 técnicas, 6 coisas que você vai fazer para deixar de procrastinar. Então a primeira coisa é aquilo que eu já não estava fazendo, eu já estava começando a devagar aqui. Não, a primeira coisa é aquilo que o pessoal chama de mindfulness. Você tem que se manter no presente, com a tua cabeça totalmente focada naquilo que você está fazendo. E reconhecer, eventualmente, sentimentos que estão te fazendo fugir daquilo, ok? Isso é importante. Não fuja do que você precisa fazer. Esses sentimentos negativos, eles são absolutamente naturais e justamente tem relação com aquilo que a gente coloca de, olha, a mente vai buscar o prazer e vai evitar a dor, ok? Então, olha, foco, reconhecer que você está divagando e volta. Isso é exercício, não vai acontecer só porque você ouviu. Você vai ter que praticar no dia a dia. Segunda dica, acorde fazendo coisas, tá? Tem gente que quando acorda, desperta de manhã, não importa o horário, tá, gente? Aliás, eu tenho visto tanto vídeo de gente falando que, gente super bem sucedida, falando que, nossa, eu acordo às 4 da manhã, às 4h30 da manhã. Cara, me dá uma impressão de que ninguém mais acorda depois das 4 da manhã, né? E como eu sempre digo, né, se acordar cedo fosse sinal de enriquecimento, não existiria feirante pobre, tá? Então não é acordar cedo que vai te fazer mais produtivo, melhor. É sim acordar fazendo coisas independentemente do horário que você acorda. Eu tenho um vídeo aqui chamado A Rotina do Fracassado. E eu falo lá que, cara, uma das coisas importantes, tem várias coisas ali, né? Mas uma das coisas importantes que você deve fazer, que é realmente algo muito, muito, muito interessante, é arrumar a sua cama. Essa história de arrumar a cama é algo tão importante que tem um vídeo de um general de West Point, McHaven, se eu não me engano o sobrenome dele, que ele fala
sobre, olha, você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama, né? Por quê? Porque, cara, isso realmente, se a pessoa não arruma a própria cama, como é que ela vai consertar o mundo? Tá? Se você não consegue fazer coisas pequenas, né? E arrumar a cama, na verdade, te dá uma impressão, que é isso que eu falo nesse vídeo, que eu já indiquei aqui para vocês da rotina do fracassado, ela te dá uma motivação, cara, principalmente quando você volta para casa. Cara, deixar tua cama desarrumada é horrível. E mais, essa pequena tarefa de deixar a cama arrumada, de lavar a louça do café da manhã, de fazer o seu próprio café da manhã, isso, na verdade, já tem relação com com esse assunto de fazer coisas, acordar fazendo coisas. E à medida que você faz e faz e faz e faz, você já está mostrando para a tua mente, para o teu corpo, para o teu espírito que sim, você é capaz de executar tarefas. Então as tarefas maiores, mais chatas, mais horríveis, tá? E talvez aquelas mais difíceis, elas não vão parecer tão difíceis. Por quê? Porque o teu corpo está acostumado. É a mesma coisa que um maratonista. Cara, 40 e poucos quilômetros, você tem que vencer o primeiro quilômetro. Você tem que vencer os primeiros 100 metros, você tem que vencer o primeiro metro. Essa é a lição de acordar e fazer coisas. Terceiro, né? Acordar e fazer coisas, legal, falou, mas ó, dá até um cômodo, né? Mas, poxa, eu faço isso porque eu preciso, né? Eu preciso arrumar a cama, porque se eu tivesse alguém para arrumar minha cama, eu não arrumaria. Pois é, mas se você tivesse alguém para arrumar a tua cama, ou seria teu pai, tua mãe, né? Ou seria um funcionário que você tem, ainda assim você precisaria estar contribuindo com isso, de alguma forma, concorda? Então, o que você tem que pensar, né, é de encontrar um motivo pelo qual você faz as coisas. Arrumar a cama é um motivo de poder deixar a tua casa arrumada, de não voltar para casa e ter um ninho, né, de mafagafos, né, um ninho de coisas aonde você vai habitar, vai dormir, ter um ambiente asseado e tudo mais, a louça limpa e tudo mais. Você toma banho, por quê? Porque você tem prazer? Tem gente que tem prazer em tomar banho, mas aí você fala assim para uma criança e tal, vai tomar banho, ela não gosta, né? Até que ela entra no banho e aí ela não sai. Né? Então essas questões, qual é o motivo que você está fazendo isso? E gente, de verdade, né? Um motivo que eu sempre falo para as pessoas, eu falo muito isso nas minhas palestras, a dor motiva mais do que o prazer. Por incrível que pareça, as pessoas se motivam muito mais pelo medo de perder, pelo medo de sofrer, do que pela esperança de ganhar ou pela certeza de um prazer. Quer ver isso? Olha a pandemia. Né? Olha a pandemia ao seu redor. Quem não saiu de máscara? Quem não ficou em casa? Quem não estava com medo de ir a algum lugar onde tinha aglomerações, né? Até que as coisas foram se acalmando e a gente foi relaxando. Então o medo motivou as pessoas a parar, a ficar em casa, a destruir economias, né? A pessoas perderem emprego. Quer dizer, o medo de perder a vida foi maior do que a esperança de conquistar alguma coisa. E óbvio que eu não estou falando aqui que todo mundo devia ter saído e tal, estou dando um exemplo, ok? A gente realmente se motiva pela dor. Então, encontre um motivo. Se não for um motivo bom pelo qual você está fazendo, pense nas consequências ruins de não fazer aquilo. Porque quando você tem algo urgente, quando você tem algo importante para fazer, realmente, se você não fizer, vai ter alguma consequência complicada na tua vida. Número 4. Número 4 é uma técnica. Eu falei aqui no número 3 de coisas importantes e urgentes, né? E tem uma técnica que se chama matriz de Eisenhower, isso, matriz de Eisenhower, que fala de coisas importantes e de coisas urgentes. Tem coisas que... Aí você tem a importância baixa e alta e a urgência baixa e alta, ok? Então o que acontece é o seguinte, tem coisas que são muito importantes e muito urgentes. Tem coisas que são nada importantes e pouco urgentes, tá? E tem coisas ali no intermediário, que são muito urgentes e pouco importantes, e coisas que são pouco importantes e muito urgentes. Entendeu? É isso, ok? Então o que acontece é o seguinte, você deve colocar uma lista de tarefas, tá? E nessa lista de tarefas você vai colocar as coisas que são
importantes e urgentes, essas tem que resolver primeiro. Tá? E mesmo se não depender de você, você tem que acionar isso para que seja resolvida. E vai dando uma escala até aquelas coisas que são pouco importantes e pouco urgentes, mas que devem ser feitas, ok? Coloque esse ranking. E isso a gente faz como? Cara, com papel e caneta listando, tá? Lista de manhã o que você quer fazer, ou lista na noite anterior, coloca no bloco de notas do celular, tanto faz as coisinhas que devem ser feitas. E a gente vai lembrando durante o dia o que deve ser feito e vai fazendo. Isso daí, olha, é fundamental e vai dar agora espaço para uma nova técnica que eu vou te ensinar agora. Então, número 5. Número 5 também é uma técnica, é a técnica do Pomodoro. O que é o Pomodoro? Um cara chamado Francisco Cirillo, um italiano, inventou essa técnica do Pomodoro, tá? O Pomodoro é muito simples, né? Eu não sei por que tem esse nome, eu não estudei a fundo isso, eu só aprendi essa técnica e ela funciona. Funciona para mim, inclusive, mesmo estando dentro do isolamento, mesmo fora do isolamento, funciona em todos os lugares. Pega as suas tarefas, né, as grandes coisas que você tem que fazer e divide em espaços de 2 horas, tá? Ok, 2 horas. Por quê? Porque o corpo, ele aguenta 2 horas. Por que que um jogo de futebol tem 90 minutos mais o intervalo, né? Porque dá quase 2 horas. Você tem uma introdução, primeiro tempo, intervalo, o segundo tempo e aí tem o término. Isso daí vai dar 2 horas, ok? Não é por acaso que isso acontece, tá? Enfim, então você pega aquelas coisas grandes que você tem que fazer e subdivide em espaços de 30 minutos. Só que você não vai ficar fazendo 30 minutos a mesma coisa. Você vai ficar 25 minutos em cada coisa. Legal? E dá um espacinho de 5 minutos de descanso entre uma tarefa e outra. Então vamos lá. Uma grande coisa, né, que demore 2 horas para ser feita, você vai subdividir em 4 de meia hora. E vai fazer essas 4 a cada 25 minutos e descansar 5. Professor, mas não dá para eu fazer tudo que eu preciso fazer em espaços de 25 minutos. Dá se você subdividir, porque uma tarefa, ela nunca é, a menos que eu fique parado, sentado, vendo televisão, e isso, vamos combinar, é uma coisa assim que você está produzindo nada, dá para subdividir, tá? Mas professor, eu tenho que ficar na fila de um cartório, eu tenho que ficar na fila de algum lugar esperando, e às vezes eu tenho que ficar esperando durante 55 minutos. Legal, nessa hora você vai usar o teu celular, nessa hora você vai usar as tuas redes sociais para se livrar disso, inclusive, ok? Então, 25 minutos, descansa 5, 25 minutos, descansa 5. Esse descanso é muito importante, que você não faça nada relacionado à tarefa, que tua cabeça se distraia. Cara, quando eu trabalhei em multinacionais, quando eu trabalhei em banco e tal, eu era o cara que mais visitava o café. Por quê? Porque eu praticava isso. Então a cada 25 minutos, a cada meia hora, eu estava lá no café. E aí todo mundo ficava falando, puto, o Mauro não sai do café, o Mauro não sai do café. Só que o Mauro era o cara que mais produzia. Então aquela imagem de que eu não fazia nada, né, porque eu não saía do café, na verdade era um descanso mental para aumentar a minha produtividade depois. Era um investimento na minha produtividade de 5 minutos, na minha produtividade diária. E aí quando eu apresentava resultado, uau, os resultados eram muito grandes. E óbvio, né, que isso é o que faz diferença para quem está decidindo quanto você vai receber o teu salário, a tua promoção e tudo mais, tá? Então essa técnica do Pomodoro, aliada à matriz de Eisenhower, ela é muito, muito, muito boa. E número 6, essa número 6, cara, essa número 6 você vai pirar. Essa número 6 é o que eu chamo de técnica da dona de casa. Cara, você já reparou que a dona de casa, quando você percebe que o trabalho dela existe quando ela não fez o trabalho? Pois é. É que eu estou falando dona de casa, mas coloque aí donos de casa também, todo mundo que tem que cuidar de uma casa. O trabalho de uma casa aparece quando o trabalho desapareceu, ou seja, quando tem louça suja, quando tem cama para fazer, né? Quando a casa está empoeirada e bagunçada, não é? É isso. Então, o que a dona de casa faz? Na verdade, ela faz. Só isso. Então, qual é a técnica da dona de casa? A técnica da dona de casa é, cara, simplesmente faça o que precisa ser feito. Não deixe para depois.
Tá? Não deixe para depois o que você precisa e o que você pode fazer hoje, porque realmente dá para fazer, ok? Então, isso tudo que eu falei, tá? Volta, veja esse vídeo de novo, se inscreve no canal, isso é muito importante, porque isso é uma coisa que você pode fazer agora, sem mimimi, ok? Você vai ajudar o canal, você vai se ajudar, porque vai receber as notificações de que a gente está aqui com um vídeo novo e você vai aprender muito mais. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, até!